Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espiritualizando. Estamos de volta com os estudos da Revista Espírita. Falei para vocês que a gente ia continuar, demorou um pouquinho, mas voltamos. Estamos continuando agora para falar sobre o reconhecimento dos fenômenos espirituais, daquela mensagem que nós tínhamos começado a estudar, que está em janeiro de 1858, que é o reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações. Nós tínhamos parado no finalzinho da página 55 e nós temos que dar então continuidade a esse tema para ficar muito tranquilo aí de vocês entenderem, não ficar pela metade, senão a gente não consegue entender aí a mensagem que foi passada. Mas antes de continuar, eu vou pedir para vocês aí agora dar uma paradinha, dar um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, que vai ajudar bastante a gente a desenvolver esse trabalho e alcançar o maior número de pessoas que estão interessadas em aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo. O nosso canal tem por princípio o estudo sobre a doutrina espírita. Nós nos reservamos a trabalhar somente em cima de doutrina, livro, literatura espírita, não em outras coisas mais como curiosidades, como a gente vê em outros canais que tem ali o seu nicho de assunto, mas nós entendemos que para você buscar a informação diferente em outros lugares, livros, comentários, vídeos, outras páginas, é interessante que você tenha a base doutrinária para você saber diferenciar o que vamos dizer assim, fantasia e o que é realmente uma coisa séria, o que é que traz aí uma edificação espiritual para você, tanto na parte intelectual, parte de ciência, que a gente sempre fala por aqui, tanto também na parte religiosa, e também na parte filosófica do Espiritismo. Se você tiver o conjunto com a base bem sólida, você não vai cair aí em algumas fantasias que algumas pessoas trazem sobre o Espiritismo com a finalidade única da qual a gente realmente ainda não sabe, Não sei se é para angariar fiéis, vamos dizer assim, adeptos à religião, ou se tem canal que é monetizado e acaba de alguma forma trabalhando aí um sensacionalismo em cima do Espiritismo, e essa não é a ideia, porque a gente sabe muito bem que a mentira ou o sensacionalismo afasta a espiritualidade superior da gente, e a gente acaba não intuindo aí o que é necessário para que você que está aí desse lado aprenda um pouquinho mais sobre o Espiritismo, mas principalmente cresça como pessoa. Essa é a nossa finalidade, esse é o nosso objetivo, deixar você mais perto do nosso Senhor, deixar você pelo menos conhecedor desse caminho, Esse é o nosso maior objetivo. Beleza, pessoal? Então, passados aí essa introdução, vamos continuar aqui o trabalho, sempre lembrando que nós temos aí o Livro dos Espíritos sendo estudado. Toda semana a gente sobe um vídeo, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, e que a gente também sobe toda semana aí para você. Então nós temos aí 3 playlists para você acompanhar, tá bom? Vamos para cima então. Nós temos parado nesse trecho aqui, que eu vou diminuir para vocês verem. Olha que legal, textinho aqui atrás, bacana. Vou aumentar um pouco para vocês verem mais de perto, fica mais fácil a visualização. Aí, ficou jóia, hein? Melhor que isso aí, pelo celular dá para ver, hein? Acho que dá para ver aí, pelo YouTube, no computador, no Note, no tablet fica melhor. Agora o celular fica bom também. Tinha parado aqui, pessoal, onde nós tínhamos falado na última oportunidade que uma revista, em Paris, um grupo renomado de estudiosos já tinham de alguma forma aí
publicado uma matéria jornalística confirmando a existência de manifestações espirituais. E a gente tinha parado aqui. Vamos ver o que vai continuar falando aí os espíritos sobre essa situação, né, do reconhecimento. E ele fala assim, o reconhecimento das manifestações espíritas por uma autoridade tão grave e tão respeitável é um ponto capital. Resta, pois, julgá-las. É o que faremos no próximo número, reproduzindo o artigo O Universe, o faz preceder das seguintes e sábias reflexões. E continuamos. Aí vem aqui a publicação da matéria. Por ocasião da publicação de uma obra em Ferrara sobre a prática do magnetismo animal, referimos aos nossos leitores os sábios artigos que acabavam de aparecer na Civiltà Católica de Roma sobre a necromancia moderna. Pessoal que não sabe aí o que é necromancia vamos dizer assim, uma prática sobre que mexe com questões da morte, né? Então, na mitologia, nas coisas místicas, a necromancia é uma prática que você tem a intenção aí de fazer com que os mortos, a comunicação com os mortos, né? A comunicação com os mortos e até mesmo a ressuscitação de mortos. Então, isso daí é a mais antiga. E essa daqui está falando sobre a necromancia moderna, que é a comunicação, né? O espiritismo poderia ser chamado de necromancia, né? Mas graças a Deus não foi esse nome, porque necro é morte, né? Tudo que é necro, mancia é prática, né? Necromorte, prática da morte, alguma coisa assim. Então, graças a Deus não ficou como necromancia, porque a gente não mexe com a morte, pelo contrário, a gente mexe com a vida, né? A gente não trabalha fenômenos cadavéricos. A gente não trabalha nada disso, a gente trabalha a vida após a morte, a continuação da vida, né, após a encarnação. Né? Então trabalhamos a reencarnação, né, a ida para o mundo de lá, a volta para o mundo de cá, e por aí vai. E não trabalhar em cima dos mistérios que existem, né? Não, mistérios não, né? Mas essa ciência que seria a tanatologia, essas coisas não interessam. Mas a necromancia em si é mais com essa intenção de trazer os mortos à vida. Né? Então conte assim, sobre a necromancia moderna, reservando-nos trazer-lhes mais amplas informações. Publicamos hoje o último desses artigos, que em algumas páginas contém as conclusões da revista romana, além do interesse que naturalmente se liga a essas matérias e a confiança que deve inspirar um trabalho publicado pela Civiltà, que é essa revista, né? A oportunidade particular da questão nos dispensa neste momento de chamar a atenção para uma matéria que muitas pessoas, na teoria como na prática, trataram de maneira tão pouco séria, a despeito da regra de vulgar prudência que recomenda sejam os fatos examinados com tanto maior circunspeção quanto mais extraordinários pareçam. Então, já a gente consegue ter uma ideia de que começam a trabalhar essa informação sobre fenômenos com um pouco de cautela, né? Então eles trazem a informação de maneira bem sensacional, no entanto, pedindo aí para que seja analisado com uma prudência, né? Então vamos continuar. Eis o artigo. De todas as teorias lançadas para explicar naturalmente os diversos fenômenos conhecidos sob o nome de espiritualismo americano, a gente vai explicar. Não há uma só que alcance o objetivo e menos ainda consiga dar a razão de todos eles. O espiritualismo americano estava sendo praticado nos Estados Unidos, né? Então até então não tinha o nome de espiritismo, porque o espiritismo estava sendo lançado na França no mesmo período. Mas já existiam médiums, existiam pessoas nos Estados Unidos que estavam fazendo aí a prática espiritual, no entanto, sem qualquer tipo de regra ainda, sem qualquer tipo de codificação, apenas por aquilo que, vamos dizer, na raça, pela cultura
muitos americanos tinham aí vamos dizer assim, um conhecimento de espiritualismo por conta das religiões afro, principalmente pelas religiões também da América Central, como os taitianos, né, que trouxeram ali para os Estados Unidos o voodoo, e ali tinha uma prática espiritual, né, principalmente ali na Carolina se não me engano, a Carolina do Sul, né, nos Estados Unidos, Mississippi, aquele pedaço ali, né, aonde era imperialismo, existe o imperialismo, né, um imperialismo da população negra, e a cultura muito forte afro ali naquele pedaço. Como eu disse, não só África, como a América Central, porque o Tahiti ele tem essa cultura meio não, né, completamente afro, mas ela é na América Central. E trazia ali para o povo do Sul, né, nos Estados Unidos, toda essa questão cultural com relação à parte espiritual. Então, tinha essa prática, no entanto, as pessoas ainda tinham, principalmente o povo mais que vinha com a educação mais europeia, um pouco de medo, porque realmente o efeito visual dessas religiões, como o voodoo, por exemplo, o efeito visual é meio pesado, né? Então se tratava muito cuidava muito da parte muito mais material da religião do que a espiritual em si. Então tinha a prática espiritual, mas com muito ritual. Coisa que o espiritismo não tem, ritualística pesada, né? Nós temos ali um trabalho bem mais leve, né? Que não precisa de imagens, não precisa de certas rezas, né? Não precisa de vela, não precisa de amuletos, não precisa nada disso. Mas essas religiões afro e principalmente essa do voodoo, muitos amuletos, né? Muito trabalho de desenho, tem materiais, né? De todos os tipos. Vocês sabem, muito parecido com o candomblé, né? Eu só não sei se tem a questão musical, né? Como tem o candomblé. Mas são de imagens muito fortes. Então, muitos tinham isso daí, porque era também a cultura vinda dos escravos também, né? Tinha muito escravo também naquela época, e muitos, como a gente sabe, vieram também da África. E aí tinha essa questão, né? Mais espiritualística também. E quando chegou na França, chegou cru, chegou primitivo pra caramba esse assunto. Então, e o Kardec, quando começou a fazer a compilação das informações, ele precisava das provas, né, de que existia vida após a morte, e também a inteligência após, né, de seres, né, que estavam aí pós-morte. E aí foi quando ele recebeu de vários lugares do mundo, inclusive dos Estados Unidos, a mesma frase sobre o que é Deus, o mesmo contexto, né? Em vários lugares ao mesmo tempo, com as datas bem próximas, às vezes até a mesma data, sobre o conceito do que é Deus, né? Como que podia denominar Deus. E chegou para ele de várias informações, vários lugares, com várias mensagens, só que todas com o mesmo contexto, falando sobre Deus, com as datas bem próximas. E aí Kardec teve certeza que existia uma vida inteligente após a morte, que não era espíritos zombeteiros ou qualquer coisa assim que estavam tratando com ele também. Então era um negócio que era umas coisas sérias, né? Então foi assim que Kardec teve essa revelação, e com a ajuda também dos americanos, né? Então poderíamos dizer que o espiritismo, né, os fenômenos espirituais ainda não codificados já estavam bem fortes nos Estados Unidos.
Beleza? Então vamos continuar aqui. Então, eis o artigo. De todas as teorias lançadas para explicar naturalmente os diversos fenômenos conhecidos sob o nome de espiritualismo americano, não há uma só que alcance o objetivo, e menos ainda, consiga dar a razão de todos eles. Se uma ou outra dessas hipóteses é suficiente para explicar alguns desses fenômenos, sempre restará alguns que permanecerão inexplicáveis. É isso aí, né, pessoal? Tem muito fenômeno que não dá para explicar ainda, né? Muita coisa ainda a gente não consegue explicar. Principalmente os fenômenos visuais, muita coisa, como por exemplo, naquela época não se explicava ainda a combustão espontânea, aquelas chagas, né, crísticas que apareciam nas pessoas, aquelas marcas, né, pessoal, como que é o nome mesmo? Fugiu o nome. Estigmas, né, de Cristo. Então muitas coisas assim ainda não tinha explicação. Principalmente aí alguns trabalhos de exorcismo que tinha da Igreja Católica. Então muitas coisas ainda não se tinha explicação. Para muita gente ainda era demônio, não sei o que, né? Então, até que vai desenvolvendo, vai chegando as informações, a gente começa a ganhar as explicações necessárias. Tudo, como a gente diz, né, a porta vai se abrindo aos poucos para nós. A fraude, a mentira, o exagero, as alucinações, sem dúvida, devem ter uma grande parte nos fatos referidos. E a gente percebe que ainda hoje, né, pessoal? Ainda hoje a gente vê muita fraude, muita mentira, muito exagero, alucinações, né? A gente vê, que foi o que a gente estava falando agora no comecinho do nosso vídeo sobre isso. Muita gente que não entende o espiritismo começa a ver aí mensagens, começa a ver um pessoal mais sensacionalista e não que essas pessoas, pessoal, falam uma mentira, né? Venham para trazer mentira. Pelo contrário, às vezes tem umas informações muito bacanas, são mensagens muito legais. É muito legal para essa questão religiosa, né? Para animar a pessoa, para alertar de algumas coisas, né? Como tem que ser a vida. Mas a gente começa a perceber que certos tipos de fenômenos, como a pessoa desencarnar e já passar a mensagem, isso daí é uma em 1 milhão, para falar a verdade, né, pessoal? Eu acho que nem o Chico pós-desencarne, na mesma semana, a gente falou Chico Xavier, não estava em condições ainda de passar mensagem, pessoal. Então, às vezes a gente vê 15 dias depois, fulano se matou, nossa, umas coisas assim, sabe? Ainda mais quem se mata, passando mensagem que estava tudo bem. Pô, gente, a pessoa se mata e tá tudo bem. Me ajuda, né? Me ajuda. É mentira, eu não tenho dúvida que é mentira. Se vê a informação, se vê a mensagem, não foi a pessoa. Foi o protetor, mentor, alguém que tenha condições de passar a informação. Uma pessoa que se mata está em um sofrimento terrível. Não tem passada de pano, como a gente diz, do nosso pai para quem se mata. A pessoa vai sofrer. Dependendo do que ela fez na vida, se ela for uma pessoa boa, tem lá seus méritos, vai sofrer, vai atenuar o sofrimento, vai ser menos, mas vai sofrer muito. Esse muito aí vai ser um pouquinho menos, né? Então, assim, a carga é diminuída um pouco, mas é muito pesada, pessoal. Então, por isso que eu falo aqui, estou comentando com os amigos, eu estou trabalhando em cima de um vídeo sobre suicídio para explicar para as pessoas que não é assim que funciona. A pessoa que se mata não tem essa de vai virar anjo, não, pessoal. Anjo é aquela pessoa que se sacrificou a vida toda até o final, né? Fez muita coisa boa e mesmo assim tem lá, né, as dúvidas aí que vai evoluir assim tão rápido de um salto quântico para anjo. Que anjo não encarna, né? Anjo não encarna. Anjo não encarna mais. Tá lá em outra esfera. Tá trabalhando de longe pela Terra. Às vezes nem lembra, né, que um dia passou pela Terra. Já tá em outra esfera. Né, trabalhando em outro planeta, às vezes. Né? Anjo não encarna. Então, assim, a gente tem que entender isso. Bases do Espiritismo pra gente não cair nesse conto aí, né, como ele tá falando aqui. Em fraude, mentira, exagero.
Então assim, se a gente cair nessas histórias, o que acontece? Qual que é o problema mais grave, pessoal? A gente relaxar imaginando o seguinte, pô, se o fulano ali vive uma vida cheia vamos dizer assim, de pecados, de repente ele tá bem do outro lado, então eu vou relaxar, pra que eu vou ficar aqui me sacrificando pra poder buscar um espaço, se o cara que não fez nada disso já tem um espaço do outro lado. Pô, pessoal, tem gente que acha que se você pedir perdão no último dia de vida, vai ser perdoado por Deus. Vai ser perdoado sim, pessoal, mas o sofrimento vai acontecer. O pessoal acha que a vida de pecado, só porque você, no último instante ali, pediu perdão, nem que seja de maneira sincera, vai sofrer. Um pouco, pelo menos. Tem que depurar, por quê? Porque tudo que a gente faz fica gravado no nosso perispírito. Isso daí é ciência. Ciência. Então, não tem como, do dia para a noite, a gente consertar o espírito, o perispírito, né? Que é a nossa roupa do outro lado, é como nos apresentamos no mundo espiritual. Não tem como essa roupa ser consertada assim. Você rasgou ela inteira, você detonou a sua roupa. Como que você vai costurar em um dia só? Uma coisa que você levou 40, 50, 60 anos destruindo. Não existe isso, pessoal. Então por isso que a gente fala, tomem cuidado com essa questão de que a pessoa desencarnou e no outro dia está passando mensagem. Não existe isso. Afirmo categoricamente que não existe isso. O único que teve condições de fazer isso morreu na cruz. Morreu na cruz. E mesmo assim, levou 3 dias para aparecer. Nem foi no dia seguinte. Ok? Ainda levou 3 dias. Então, se Jesus, que morreu na cruz, levou ainda 3 dias para se manifestar perante os apóstolos, imagina eu, coitado, vou conseguir passar uma mensagem no dia seguinte que morreu, 2 dias, uma semana que seja. Entendeu? Pô, se Jesus levou 3 dias, eu vou levar uma semana? Pô, eu vou levar muito mais, pessoal. Pensem nisso, pensem muito nisso. Não existe isso. Cuidado com o que a gente ouve e vê por aí. O pessoal gosta muito de falar dos famosos, Morreu o famoso. Por que o fulano morreu? Já tem todas as explicações. No Espiritismo a gente tem muitas explicações, Então um acidente, por exemplo, que acontece com fulano, ciclano, beltrano, a gente presume que aquilo ali foi um resgate, porque a pessoa deve, provavelmente, ter prejudicado outra daquela mesma maneira. Então a gente recebe aquilo que a gente ofereceu. Eu ofereci desgraça, vou receber desgraça. É assim que funciona. É a lei da reencarnação, a lei da justiça. Ação e reação. Então, uma vez fiz a besteira, vou ter que pagar por isso. Então, se uma pessoa morreu num acidente de carro, acidente de avião, uma maneira mais violenta, de alguma forma, em algum momento, ela fez alguma coisa com alguém. Cravar o que ela fez, aí fica difícil. Aí, com o tempo, daqui uns 10 anos, 5 anos, 6 anos, de repente, vai saber. Vem ali uma informação de que era necessário passar por isso, porque eu fiz aquilo lá. E aí paguei dessa maneira. Doença também, Então se a gente tem alguma doença, é reflexo de alguma ação que a gente cometeu, tanto conosco como com as outras pessoas também. Então, agora, do dia seguinte a sair falando é difícil, pessoal. Eu alerto vocês aí. Alerta e tomem cuidado mesmo, E continua aqui. Então, assim, mas feito o desconto, resta ainda, aqui ó, mas feito o desconto, resta ainda um volume tal que para negar a realidade seria preciso recusar toda a fé na autoridade dos sentidos e no testemunho humano. Entre os fatos em questão,
um certo número pode ser explicado pela teoria mecânica ou mecânica fisiológica. Então está explicando aqui sobre a explicação de alguns fenômenos. Porém, há uma parte muito mais considerável que não se presta de maneira alguma a uma explicação desse gênero. É o que o Kardec tinha feito quando ele começou a fazer as suas pesquisas científicas sobre os fenômenos. Então, até o momento, ele conseguia levar em consideração a mecânica, um sistema mecânico que nós falamos fisiológico, e ele fazia os testes, né? Só que chegou um momento que ele não conseguia mais explicar, não tinha mais para onde explicar. Foi aí que ele começou a perceber que esses fenômenos realmente existiam, que tinha uma vida inteligente por trás daquilo ali. Não era uma coisa aleatória, né, que realmente estava acontecendo. Olha só, a essa ordem de fatos se ligam todos os fenômenos nos quais dizem os efeitos obtidos ultrapassam evidentemente a intensidade da força motriz que os deveria produzir. Então, a força motriz a gente busca por conta da física. Ok? Então, essa força que impulsiona, ele está falando assim, a intensidade era tão grande que você não conseguia saber de onde que era. Chega um momento que ultrapassa a origem dessa força. Eu sei que tal, por exemplo, se a gente se a gente se impulsiona, se eu resolvo dar um salto desse ponto, né, daqui para cá, eu tenho uma força motriz, ou seja, o meu corpo me impulsiona, eu consigo pela força muscular, perna, eu pulo, ok? E aí o que acontece? Se de repente você tá aqui e de repente você tá para lá, então assim, você tá aqui, de repente tá desse lado, sem que você tenha um impulso, aí é que ele fala, ó, da onde que apareceu isso? Da onde que é essa força motriz? Ultrapassou a força motriz, eu não sei da onde que veio isso. Eu fiz os testes e de repente já não tenho mais explicação para isso. Então era isso que o Kardec fez de maneira científica. Fez todas as pesquisas, fez todos os testes e chegou um momento que ele não conseguia mais entender da onde que estava surgindo aquilo. A partir isso com base científica. Tá? Não era uma pessoa aí que achou, eu acho. Não. Ele era um cientista, ele pegou todas as técnicas possíveis que ele tinha na época disponível, fez os testes, a partir daquele momento não tinha mais teste para fazer e ali ainda estava um fenômeno. Então, caramba, ele viu, então é fantasma. Né? Nessa daí ele deve ter caído de costa, ficado branco, cabelo arrepiado, falou, lascou, agora... Né? Então, nesse momento aí ele percebeu que não tinha como mais explicar. Aí continua. Tais são, primeiro, os movimentos, os sobressaltos violentos de massas pesadas e solidamente equilibradas, à simples pressão e ao leve toque das mãos. Então, assim, vamos dar um exemplo quando eles faziam pegavam a cesta, né, colocavam o papel embaixo da cesta, a cestinha virada, né, desse jeitinho assim, papelzinho embaixo e um lápis no meio, que nem o desenho que tem. A gente está nos primeiros vídeos do Livro dos Espíritos, você pode entrar lá, né, ou a gente tenta colocar para você aqui. Vamos colocar para vocês aqui agora, nesse momento, vai aparecer na tela, qual é o vídeo que a gente pede para você dar uma olhada. Então você colocava a mão em cima daquilo só para forçar, né, para o negócio, para equilibrar. Mas o lápis saía fazendo sozinho, né, a escrita. Esse daí era uma simples pressão, como diz aqui, solidamente equilibrada e que dava sobressalto violento. Às vezes mudava de um lado para o outro, às vezes mudava de um lado para cá e para lá e para lá. E sem uma explicação, ou às vezes até mesmo com um leve toque, onde você colocava a mão em cima do objeto, e aí ia para lá, para cá, para lá, para cá, né? Vamos fazer assim que é melhor, para não dar cano. E você sem mexer, só colocava a mão, várias pessoas colocavam a mão, né, em cima do objeto, e aí ia fazendo o movimento é sozinho. Aí na hora que você ia ver, 3 pessoas não conseguem fazer isso, uma pode conseguir. Mas 3 pessoas colocando a mão em cima e deixando-se levar, e no final das contas tem um texto escrito embaixo, é impossível 3 pessoas fazerem um texto. Por mais que elas ensaiem, não sai uma palavra, não sai uma letra
perfeita, com 3 pessoas colocando a mão em cima de um cesto, com a finalidade de escrever com aquele lápis. Vocês vão entender quando eu mostrar o desenho, né? Então, assim, esses testes que ele foi fazendo que chegava a essa conclusão. Ó, o segundo efeito. Segundo, os efeitos e os movimentos que se produzem sem nenhum contato. Pior ainda, né? Consequentemente, sem qualquer impulso mecânico, seja imediato ou mediato. Olha só que interessante. As mesas que subiam e desciam, né, naquela época, hoje ainda tem, viu, pessoal? Ainda tem alguns fenômenos, tem centro que tem, tá? Centro sério, com médiums, né, equilibrados, dá sim, ainda existe. É difícil encontrar, né? Hoje em dia, como eu disse, tem muita gente que é mais apegado a efeitos, é mais apegado à fantasia, e aí a espiritualidade não quer contato com pessoa que viaja na maionese. Que é cara sério, cara estudado, que entende a doutrina, para que quando aconteça o fenômeno não caia de costa, não fique porque é o seguinte, pessoal, um fenômeno espiritual que é feito em centro, ele tem um propósito benéfico para as pessoas que estão ali envolvendo, né? Às vezes trabalha com saúde, às vezes tem um espírito necessitado da busca daquela energia material para ajudá-la no mundo espiritual. E não pode ter essa sobrecarga de energia por causa de emoção. Então os espíritos não vão trabalhar num centro onde tem muita pessoa emocionada. Não vai. E, infelizmente, tem que ter pessoas assim que não tenha essa emoção de espanto e que trabalhem com amor. Né? Que o amor substitua essa questão do espanto. Né, que substitua essa fantasia, isso que eles não querem, né? Gente enxergando duende, gente enxergando não sei o que, entendeu? Umas coisas assim que você fala, meu Deus, que viagem, né? Então assim, é complicado, tem que ter pé no chão. Vamos continuar aqui, vamos ver se dá tempo. Eu acho que já não dá tempo, mas vamos pro segundo aqui, né? E enfim, esses outros efeitos que são de natureza a manifestar em quem o produz uma inteligência e uma vontade distintas das dos experimentadores. E eu vou explicar. Essa daqui, para vocês entenderem, é tipo o médium que não tem estudo e de repente passa a receber informações em outra língua ou técnicas da qual ele não tem mínima ideia na vida comum dele. Então ele faz uma psicografia, na hora que vai ver, fala, nossa, o cara não sabe nem ler e escrever e tá passando um livro de física aqui, meu. Então assim, você percebe que isso daí não tem como não ser, né, um fenômeno espiritual, vamos dizer assim, concreto, né? Concreto. Então ele continua, para dar a razão dessas 3 ordens de fatos diversos, temos ainda a teoria do magnetismo. Mas por maiores que sejam as concessões que se lhe disponha a fazer, e mesmo admitindo, de olhos fechados, todas as hipóteses gratuitas sobre as quais ela se funda, todos os erros e absurdos de que está repleta e as faculdades miraculosas por ela atribuídas à vontade humana, ao fluido nervoso ou a quaisquer outros agentes magnéticos, jamais poderá essa teoria, com o auxílio desses princípios, explicar completamente como uma mesa magnetizada por um médium manifesta em seus movimentos uma inteligência e uma vontade próprias. Isto é, distintas das do médium e que por vezes são contrárias e superiores à sua inteligência e vontade. Então tudo isso que eu expliquei para vocês, ele resumiu aqui, pessoal. Entendeu? Então assim, como se explica uma situação dessa? E hoje, como eu falei, existem centros sim, que tem esses efeitos pesados às vezes. Eu sei que tem um centro no Rio de Janeiro, né, que inclusive trabalha lá o Dr. Paulo César Frutuoso, que tem uns efeitos interessantes, efeitos físicos, materiais, materialização, voz presente, que não serve para matar curiosidade, serve para curar pessoas doentes. Quem tiver curiosidade, leia os livros do Paulo César Frutuoso,
né? O livro tem, se não me engano, tem um que fala sobre medicina, né? Nossa, pessoal, calma aí, deixa eu olhar aqui para trás. Eu sei que tem aqui. A face oculta da medicina tem ali. E tem um sobre espíritos decaídos materializados, como assim, né? Do Paulo César Frutuoso, que é um médium sensacional também, que ajuda muito lá nesse centro do Rio de Janeiro. Se eu não me engano é o Frei Luiz, Centro Espírita Frei Luiz. Muito importante também. Tá bom? Pessoal, encerramos hoje para continuar depois, ok? Espero que vocês tenham gostado, né? Eles não vão voltar daqui, né? Como dar razão de semelhantes fenômenos. A gente continua daqui, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.